Assunto bem importante. O pastor Valdair está aqui, pastor. Chega aqui por gentileza. O senhor faz parte de um projeto, inclusive. Boa tarde, pastor. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. O senhor faz parte do projeto aqui em Cascavel? Isso, eu sou integrante do Movimento Nacional Todos contra a Pedofilia e também presido a Associação Brasileira contra a Pedofilia. Assunto muito importante, né, pastor? Realmente é um assunto que nós precisamos trazer à tona. É triste, as pessoas não têm ideia do quanto isso faz mal para um ser humano adulto que foi violentado na sua infância. E principalmente para uma criança que às vezes passa por esse tipo de situação e que muitas das vezes não tem com quem se abrir, não tem com quem poder falar e pedir socorro, né? Eu acho que essa é a maior ideia da campanha. Conscientizar as pessoas que precisa se ouvir, precisa se entender que aquela criança que foi abusada, ela quer falar. Mas isso foi gerado pelo abusador, como passou na matéria agora, o medo, ameaça, né? Isso, ameaça, o sentimento de vergonha. E são inúmeros os fatos, então, que acabam inibindo a ação da vítima. Só que quando se fala em abuso sexual, a primeira coisa que vem é o que vamos fazer com o abusador. E nós trabalhamos numa linha um pouco diferente. O que vamos fazer com a vítima? O abusador, depois a justiça vai fazer o seu papel. Né? Bom, esse Disque 100 funciona, pastor? Funciona. Ele, a partir do momento da denúncia, há 10 dias de prazo para se haver uma resposta dessa denúncia que foi feita. Então, existe até um protocolo que é feito que pode ser acompanhado. Sim. Então, o Disque 100 é importante se fazer, é sigiloso, as pessoas podem fazer a denúncia e com certeza isso vai ser apurado. Tá, e a nível aqui de cidade, falando aqui do nosso cantinho, também existe os meios e também os canais para também ter esse tipo de atendimento e proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Cascavel tem uma rede de proteção. Sim. Hoje não se trabalhar em rede, não se combate esses crimes. Sim. Então existe o Conselho Tutelar, a Polícia, o Ministério Público, o Judiciário, todos estão entrelaçados com o poder público e com a sociedade civil e com a família, que todos nós somos responsáveis pela criança e pelo adolescente. Normalmente se descobre muito esse tipo de ação na escola. A criança tem uma segurança de falar com a professora, a criança passa mais tempo na escola do que em casa. Normalmente a gente tem notícia de que se descobre na escola também, né? A escola é um importante canal de denúncia, porque a criança acaba ali contando ou com a sua maneira de comportamento, ou então ela expressa isso, ou ela procura até a professora para falar sobre o assunto. E aí entra uma coisa interessante que está inclusive garantido em lei, que professores e médicos, eles são penalizados quando eles não informam, se eles sabem e não informam sobre o assunto. Há uma pena para isso, né? Isso. Muito bem. Bom, para a gente finalizar aqui, toda e qualquer denúncia, quando alguém perceber qualquer atitude suspeita de uma criança, procurar o Disque 100 ou até mesmo a rede de atendimento, né, pastor? Isso, é importante fazer essa procura, por quê? Porque se essa criança for atendida, o estrago que vai provocar na vida dele sentimental vai ser menor. Quando não procurado, hoje, por exemplo, eu esse ano tive a oportunidade de fazer palestra para idosos. E ali os idosos se manifestaram dizendo que eles foram abusados e nunca tiveram a oportunidade de contar para ninguém, porque se contasse dava um problema maior do que já estava, seriam agredidos, não se aceitava isso. Hoje está diferente, as informações existem, é preciso denunciar para acolher a vítima. Então a rede de proteção ela faz muito bem isso através da saúde, da educação, da assistência, de todos os mecanismos. Proteção primeiro para a vítima, né? Primeiro para a vítima, depois... E o abusador, a justiça que... Isso. Viu, Batatinha, existe uma coisa hoje que gera um mal-estar. Quando a família tenta resolver isso lá dentro da sua casa. Quando é levado para a igreja, o pastor chama os seus membros e resolve ali. Ninguém está capacitado para resolver isso, a não ser as pessoas que foram realmente... Tem a experiência, né? Isso, tem a experiência. Muito obrigado, pastor, pelas informações. Obrigado, viu? Tá certo. É um assunto bastante interessante, né? O Dia de Combate à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Hoje, na nossa programação, no portal Tarobá News, a gente está falando muito sobre isso. Se você sabe alguma coisa, como a gente está falando aqui, você pode fazer a ligação para o Disque 100 ou procurar a rede aqui de atendimento em Cascavel.